Qual? Tem. Boa noite a todos. Do alto som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, né? E que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Como de costume, nós solicitamos, né, que todos coloquem os celulares no modo silencioso, para que não ocorra de haver um toque e tirar a nossa atenção na hora das atividades. Lembrando também que as palestras que são feitas nessa casa, elas são transmitidas pela nossa página, né, no Facebook, e que elas ficam disponíveis, né, também no nosso canal no YouTube, para que depois as pessoas possam assistir, caso queiram. Então vamos, neste momento, a nossa oração inicial. Solicitamos que elevemos os nossos pensamentos em oração a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, e aos Espíritos amigos que trabalham conosco, nos amparando, nos envolvendo, para que nós possamos aproveitar o conhecimento desta noite. Rogamos também que Jesus ampare a todos os nossos irmãos que sofrem, que passam por dificuldades, e que a espiritualidade amiga possa amparar a todos, encorajando-os, dando forças necessárias para que possam superar as dificuldades e seguir cada um a sua jornada. Gratidão, Mestre. A nossa palestrante de hoje é a Roseli, né, Torres Coelho. Ela é daqui de Matão e ela veio nos falar sobre o tema, o preconceito sob a ótica espírita. Então, Roseli, por favor, contamos com a sua explanação aqui. Tá? Que Jesus abençoe. Amém. Tá? Muito obrigada. Ainda bem que é baixinho aqui, né? Ainda bem que é baixinho. Porque senão não dava para eu ser vista. Isso. Boa noite a todos. É um prazer enorme. É muita gratidão mesmo. Aqui estou com o coração repleto de alegria, porque pela primeira vez aqui estou, não como palestrante, mas como alguém que estuda a doutrina espírita e estudando, né, me sinto à vontade em compartilhar esses estudos por onde eu passo, por onde sou convidada. Então eu agradeço à casa pelo convite e me sinto em casa, mesmo sendo pela primeira vez. Muito obrigada mesmo. Que o Mestre Jesus nos auxilie, nos ilumine, que nos auxilie mesmo no esclarecimento que a gente traz essa noite sobre essa questão do preconceito, né? A ótica da doutrina espírita. E que ele esteja conosco hoje e sempre. Refletir sobre o preconceito no contexto da doutrina espírita é muito importante para que a gente amplie os nossos conhecimentos sobre esse tema. E que ampliando esses conhecimentos, a gente os alinhe
a nossa conduta diária, né? Seguindo os postulados da doutrina espírita. De modo que esses conhecimentos aliados à doutrina promovam uma fraternidade universal e que contribua para que a nossa sociedade ela seja mais justa e mais igualitária. Em 25 de maio de 2020, em Minneapolis, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, um norte-americano africano, George Floyd, foi assassinado por um policial branco. Essa notícia foi vinculada pelo mundo todo e no Brasil não foi diferente. Ele foi preso sob a suspeita de ter utilizado uma nota falsa de $20. O policial que fez essa prisão colocou os joelhos sobre o seu pescoço e ali ele permaneceu por longos 9 minutos, até levá-lo à morte. Esse crime deu uma sacudidela em todos nós, deu uma sacudidela em todo o planeta, culminando numa onda enorme de protestos dentro e fora dos Estados Unidos. George Floyd, esse negro norte-americano, perdeu a sua vida física durante uma abordagem equivocada, infeliz, né? E essa tragédia, assim como tantas outras que a gente acompanha mundo afora, e no Brasil não é diferente, mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Nos deixam indignados através da reflexão que a gente pode e deve fazer sobre o assunto. E aí a gente exige mudanças, que as coisas não aconteçam mais dessa forma. E é essa a proposta que eu trago para a noite, para a gente juntos refletir um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do preconceito. E o que é o preconceito? Como a própria palavra, o próprio nome, preconceito, né, é você conceber uma opinião ou um conceito sobre algo ou sobre alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Então, a gente pode aplicar esse termo preconceito nas mais diversas e diferentes situações do nosso dia a dia. Como a gente pode ter o preconceito por um prato de comida que a gente vê e a gente já não gosta daquilo que vê, nem prova, né? Eu já estou tendo preconceito por uma coisa que eu nem mesmo provei. E esse significado, o significado do preconceito, assim como o do prato, que eu nem quero provar, mas eu já estou julgando e já estou dizendo eu não quero, nem vou provar, olhar uma pessoa e julgá-la, seja positiva ou negativamente, antes de conhecê-la, também é preconceito. Então, julgar alguém pela cor da pele, pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela sua classe social, ordem geográfica, aparência física, religião, idade, deficiência ou qualquer outro traço, também são formas de preconceitos prejudiciais aos relacionamentos humanos. Então, eu relacionei aqui alguns preconceitos dos mais conhecidos, para a gente poder passar, dar uma pinceladinha sobre eles. O primeiro, o racismo. O racismo se baseia na crença da superioridade de um grupo racial sobre outros grupos. O sexismo é a discriminação contra pessoas por seu gênero ou por seu sexo. Religioso,
a intolerância, o desrespeito, a ofensa, a violência contra pessoas de religiões diferentes. A xenofobia é o preconceito contra pessoas de outras nações, preconceito contra estrangeiros. E também pelas coisas produzidas em outras culturas de diferentes nacionalidades. E o etarismo? O etarismo é o preconceito contra os mais velhos, contra os idosos. E temos também o capacitismo. E é sobre ele que depois, mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais. E o que é o capacitismo? É a discriminação contra pessoas com deficiência, baseado na premissa de um corpo normativo, de um corpo normal. E qualquer desvio para com esse corpo normal sofre preconceito. Então, cabe aqui, até para a gente poder entender um pouquinho mais, diferenciarmos o que seja preconceito, a gente até que já sabe um pouquinho sobre ele, e o que é discriminação. Não é? O preconceito, como a gente já refletiu, é uma opinião ou um julgamento antecipado e injusto sobre um grupo ou uma pessoa. Então, é o pensamento, está ligado ao pensamento. Já a discriminação é a ação concreta e o tratamento desigual que resulta desse preconceito. Então, vou exemplificar. Uma pessoa que procura um trabalho, ela vai se disponibilizar a uma vaga e a cor da pele é da raça negra. E ela é negado a ela essa vaga pelo fato dela ser negra. Então, aí a gente tem o que acontece, o preconceito com relação ao racismo e a ação, a atitude de não aceitar, de excluir essa pessoa por causa da cor da sua pele. E como é que a doutrina espírita, qual a visão da doutrina espírita sobre o preconceito? Então a gente vai pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso. O Espiritismo, nossa doutrina esclarecedora, nos diz, nos orienta que somos todos iguais perante Deus, pregando a igualdade. Então, mais do que nunca, nós precisamos disseminar essa verdade, propagar essa verdade e, acima de tudo, praticar essa verdade. As manifestações antirracistas que eu mencionei no caso do George Floyd, das pessoas que se revoltaram contra o que aconteceu com ele, aconteceram num momento bastante conturbado, porque vocês se lembram que em 2020 nós estávamos em plena pandemia do Covid. E o que nós tínhamos ali? A segregação, Nós estávamos em isolamento social. Então, para essas pessoas irem para as ruas, se manifestarem contra a atitude daquele policial, daquela situação para com George Floyd, eles se expuseram a riscos imensos, Porque a gente sabia que o coronavírus estava ceifando muitas vidas pelo planeta todo. Então, não foi por acaso que eles foram para a rua batalhar e brigar e reivindicar e se mostraram indignados com aquilo que havia acontecido. Então, eles foram para a rua reivindicar e ali eles se expressavam com palavras de ordem. Não sei se vocês se lembram, vidas negras importam. Silenciar é violentar. Essas expressões foram usadas por esses grupos que foram lá, como dizendo, não, nós não queremos mais atitudes como essa. Então, ignorando esse perigo mortal que representava essas aglomerações, a gente pode mencionar, entender a dimensão
de que cada vez mais as pessoas reconhecem a necessidade do respeito a todo e qualquer ser humano, independentemente da sua raça, do seu credo, da condição social, né? E já tínhamos ali, como já temos em outras situações, a demonstração bem clara de que a lei do progresso está caminhando, mesmo que em passos lentos, mas ela está caminhando. Só o fato das pessoas se indignarem com os diferentes tipos de preconceitos já é um sinal de que nós estamos buscando sermos melhores do que fomos ontem, do que estamos sendo hoje e que esperamos que sejamos amanhã, né? Então é importante que a gente traga esses exemplos, que a gente se espelhe, infelizmente, nesses tristes episódios, para que a gente possa refletir de que forma nós podemos utilizar as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo para combater esse tipo, todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. A doutrina espírita prega a igualdade e nos abrilhantou com a lei da reencarnação. E tanto uma quanto a outra é contrária a todo tipo de preconceito. No Livro dos Espíritos, na questão 803, Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta obtida não dá lugar a qualquer dúvida. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, nesse sentido, não dá para dizermos que nós somos espíritas e nos sentimos confortáveis diante de comportamentos preconceituosos, né? Aliás, não basta apenas nós, espíritas, sermos antirracistas. Nós precisamos ter postura, agir, partir para a ação antirracista, condenando e combatendo sempre todo e qualquer tipo de preconceito ou de segregação social. O mesmo vale para outros tipos de discriminação. E a prática da igualdade que está no respeito deve permear em todos os nossos passos, dentro e fora da casa espírita. Porque pouco adianta, ou de nada adianta nós virmos aqui, né, refletirmos sobre os diferentes temas que a doutrina nos propicia e chegarmos lá fora, a começar pela nossa casa, e agirmos de maneira diferente. Então, nós temos que agir dentro e fora da casa espírita, aplicando as orientações maravilhosas que a doutrina espírita nos oferece. Claro que nós não devemos ali ter ódio contra as pessoas que praticam qualquer tipo de preconceito ou de discriminação. Nem tampouco devemos apelar para as diferentes formas de violência ou de vandalismo, mas sim, como eu já disse anteriormente, a gente deve se indignar mesmo com atitudes, com fatos, com acontecimentos preconceituosos. Em especial, a gente lembra também o caso do menininho Miguel, né, que ficou sob os cuidados da patroa da mãe do garoto, e ele foi até o elevador, subiu e de lá ele sofreu um acidente. E o João Pedro também, que foi bastante noticiado na mídia brasileira, que foi brutalmente assassinado numa comunidade no Rio de Janeiro. Então, eles tiveram ali a sua experiência carnal ceifada antes do tempo e de modo bastante violento,
vítimas de preconceitos, né? Então a gente precisa refletir, se sentir indignado com situações tais quais essas e outras tantas. E o que nós espíritas podemos fazer diante dessa desigualdade? Como indivíduos, a gente deve demonstrar que os ensinamentos espíritas nos deve levar sempre à prática do amor, da caridade, da justiça, de modo amplo, e que a gente divulgue esses ensinamentos através do nosso exemplo, né? A gente sabe que, sendo espírita, a gente é bastante acompanhada de perto. Eu mesma já ouvi falar, vocês espíritas nem sofrem. O que dizer? Vocês passam pelas situações mais adversas com uma serenidade que me assusta. Já ouvi. E tem certos questionamentos que a gente, como minha filha mesmo estava agora falando, que a gente não tem como rebater, né? A pessoa precisa vivenciar, conhecer, para depois poder falar sobre ou mensurar. Então, a doutrina espírita, ela não determina que as pessoas façam isso ou aquilo, não pode fazer isso ou aquilo. Ela oferece as orientações, as informações para que a gente seja sempre melhor, para que a gente avance. Afinal, estamos aqui nessa existência reencarnatória para progredir, para evoluir. E isso vai, de certa forma, à medida que a gente evolui e progride, a gente abre menos espaço para o preconceito e para a discriminação. Então, quando Mahatma Gandhi, estadista, advogado, lutava pela independência da Índia, ele empenhou-se bravamente em combater uma questão interna que existe lá na Índia e que vocês devem conhecer, mas é a do preconceito de castas. Mas o que são castas? As castas são uma forma tradicional de estratificação social, ou seja, é a maneira como se divide os indivíduos em grupos, em classes sociais. Então, uma tradição milenar lá na Índia dividiu a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. E essas castas persistem até hoje. Na base da pirâmide social, uma categoria existe e é extremamente desprezada por todos, que são os párias. Os párias, não tendo casta, eles são considerados impuros. E todos aqueles que os tocam se tornam impuros também. Tanto que eles levam o nome de intocáveis. É uma classe que sofre a penúria do preconceito, embora faça parte da cultura indiana. Mas quando Gandhi foi estudar profundamente os ensinamentos de Krishna, Krishna é a divindade espiritual hindu, ele aprendeu que a divindade não faz diferença entre os seus filhos. E que o sistema de casta havia sido criado não simplesmente para uma divisão de classes sociais, mas como uma forma de manipular pelo poder as classes, e assim dominando as classes de acordo com o interesse dos governantes. Então Gandhi se revoltou e resolveu combater o preconceito contra os párias, que ele chamava de Arijans. E Arijans significa filhos de Deus. Ele estava certo, mais uma vez, porque somos realmente todos filhos de um mesmo Deus.
E os preconceitos que nós carregamos devem e precisam ser combatidos. Então, através desse exemplo de Gandhi também, a gente vê como, embora faça parte da cultura, as injustiças que permanecem até nos nossos dias, aos nossos olhos, e também por um critério de humanidade, serem considerados impuros simplesmente porque não são pertencentes a uma casta, mas a gente respeita, E à medida que a gente vai descobrindo, vai conhecendo trazendo para nós esses conhecimentos, descobrindo esses novos conhecimentos, os preconceitos perdem espaço. E a própria ciência, a história, vem demonstrando algumas teorias absurdas que hoje já não têm mais validade. Por quê? Porque trazem visão datadas de época da própria colonização. Os europeus, quando chegaram para a colonização, eles se achavam extremamente superiores, aos indígenas, aos africanos. E é uma tese absurda que o próprio tempo, a própria história, se encarregou de derrubar. Porque quando foi ofertado aos indígenas e aos africanos oportunidades, eles responderam. Eles se mostraram capazes, tanto moral quanto intelectual, perante aos demais. Então é uma tese absurda de questão de superioridade que caiu por terra. Nós temos aqui um exemplo bastante conhecido, de um escritor que todos nós conhecemos, que foi Machado de Assis, Machado de Assis, o maior escritor de todos os tempos, escritor brasileiro, que era um mestiço, filho de uma ex-escrava, lavadeira, que ele trabalhava durante o dia e estudava à noite, sob a luz de um lampião. E ele demonstrou, pelo próprio esforço, pela vontade, pela busca, pelo anseio de ser melhor, e mostrou que ele podia ser o que ele realmente se tornou, e foi, pelo talento, pela capacidade, vencendo os preconceitos, por mais forte que eles tenham sido. Então, dentre as diversas formas de preconceito, está o capacitismo. O capacitismo, a gente pode dizer que está muito na moda, infelizmente. E é muito triste, Porque o capacitismo é o preconceito praticado contra as pessoas com deficiência. E ele é caracterizado principalmente quando se pressupõe que alguém é incapaz de realizar uma determinada atividade ou tarefa pela sua deficiência. Então, por quê? Porque ele se baseia num padrão normal de corpo. E qualquer desvio com relação a esse corpo, quanto mais distante, maior preconceito a pessoa vai sofrer. E isso não acontece apenas com relação ao corpo, também com relação ao comportamento, que são as deficiências intelectuais e psicossociais. Então, uma das formas da gente enfrentar esse preconceito, o capacitismo, é falarmos sobre o assunto. É trazermos o assunto para conhecimento de todos. Porque a compreensão desses assuntos melhora a capacidade da gente poder compreender e exigir que os direitos de acesso, de mobilidade, de dignidade, de respeito, sejam respeitados. Não apenas colocados no papel, mas que eles sejam realidade no dia a dia de todos aqueles que são portadores de algum tipo de deficiência.
Muitas pessoas, até por falta de conhecimento, acabam tendo comportamentos equivocados, reproduzindo frases tristes e que são altamente capacitistas. Então, daí a importância da gente saber dessas informações para que a gente possa fazer a diferença e quebrar essa corrente preconceituosa que existe. Eu vou dar algumas frases para a gente pensar. Fulano está fingindo demência. Você deu uma de João sem braço. Poxa, você deu uma mancada hoje, hein? Pare de se mostrar retardado, você é uma pessoa normal. Eu pensei que você era normal, mas não, você é retardado. A gente fala no convencional, no automático. E são frases que ferem. Por quê? São frases preconceituosas. Eu, na escola, na educação infantil, já me deparava com esse tipo de coisa entre as crianças. Quer dizer, ali, né? Aflorando o preconceito desde pequenininhos. E a criança, a gente sabe que ela não nasce com essa informação, né? Alguém transmitiu, ou pelo exemplo, ou pela informação, esse tipo de fomentando os preconceitos. Então, e é bom que a gente saiba também que o capacitismo é crime, é previsto na legislação. A legislação brasileira de inclusão prevê pena para aquele que tem postura capacitista, né? Porque é uma forma de garantir o direito daqueles que têm deficiência, que é o respeito, que é a dignidade. E quais as consequências desses preconceitos capacitistas? Vocês imaginem uma pessoa ouvindo o tempo inteiro que ela não é capaz, que ela não consegue, que aquilo não é para ela, que lhe falta alguma coisa para que ela possa exercer aquela atividade. Isso vai ceifando na pessoa as energias positivas, né? Vai deixando essa pessoa vulnerável. E quanto mais vulnerável ela é, menos oportunidade de trabalho, de emprego, de colocação ela tem. E além, vai mais, a gente vai muito mais além. Vocês imaginem uma pessoa submetida a esse tipo de senões a vida inteira. Ela vai se sentindo fragilizada, diminuída, desprezada, não pertencente a nenhum tipo de grupo. E o que a gente vai ter aí? Transtornos dos mais diversos. Não é? A angústia, a tristeza, a melancolia, as diferentes formas aí de doenças, depressão. E muitos vão até a morte, se suicidando, porque se sentem anuladas diante de uma situação, diante de uma sociedade que não lhes oferece acolhimento, pertencimento. Então, as pessoas com deficiência precisam ser tratadas com respeito, com equidade, com empatia. É necessário que a gente se coloque no lugar do outro. Se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente passa batido pela vida, né? Como é que vai respeitar o outro se a gente não se coloca no lugar dele? Não imagina o que ele possa estar sentindo, ou passando, ou vivenciando. Então, é importante que a gente esteja alertas, né? Mais espertos, para que a gente tome as atitudes mais assertivas com relação aos diferentes tipos de preconceito. Aí eu me pergunto, será que se nós estivéssemos vivendo numa sociedade em que a humanidade estivesse cumprindo de verdade e de fato as leis divinas, as leis naturais,
essas formas de preconceitos, de discriminação, de intolerância, de violência estariam ocorrendo? Com certeza, né? Não. Por quê? Mais evoluídos, como a gente já disse, deixaríamos menos espaços para os preconceitos e para as discriminações. E será que nós já conseguimos entender que o nosso irmão é tão imperfeito quanto a gente, que ama, que sofre, que chora, mas que querem, sobretudo, ser felizes e evoluir? Então a gente percebe que a gente tem muito ainda a caminhar, a buscar, a entender, a compreender, a estudar, a se educar e, sobretudo, praticar no dia a dia aquilo que a gente vai assimilando ao longo das nossas existências. E nada melhor do que a gente lembrar dos exemplos do Mestre Jesus, não é? Que ele tinha, dos seus filhos mais queridos, quem eram? Eram os desprezados pela sociedade, né? Ele amou e continua a nos amar sem reservas, sem preconceitos, sem discriminação. Ele reergueu a mulher adúltera, a mulher prostituta, elogiou os publicanos, hospedou-se na casa de homens de má fé, fez dele discípulo e era um coletor de impostos. Então, mas por outro lado, o Mestre Jesus também alertou os orgulhosos e os que se achavam melhores do que os outros, e até repreendeu os religiosos, os doutores da lei, né? Mas com compaixão. E defendeu os mais frágeis, os mais puros, os mais humildes, os mais simples. Então, se o Mestre Jesus, o ser mais perfeito que já habitou o nosso planeta, agia dessa forma, por que não imitá-lo? A sua misericórdia para com todos nós é um chamado fundamental para que vivamos a excelência da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, né? Afinal, ele é nosso modelo, ele é nosso guia. E está lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E sabemos que Jesus nunca se importou com a cor da pele daqueles que o seguiam. Jamais fez diferença entre os pobres e os ricos, alertando somente para que tivessem cuidado que a riqueza fosse utilizada para o bem de todos. Então, seguindo e aprendendo com Jesus, estavam ali mulheres e homens que continuaram com ele nessa missão, né? E foram com ele aprendendo até o fim das suas experiências enquanto encarnados. E continuaram, e continuam até hoje, lá na esfera celeste, trazendo-nos as boas orientações, as intuições, né? Trazendo-nos paz. Então é importante que a gente saiba de tudo um pouco, que a gente amplie os nossos conhecimentos. E com relação ao preconceito, a gente precisa lembrar também que na antiguidade, todas as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência eram aprisionadas, segregadas, escondidas, muitas até mortas, né? Porque você manter uma pessoa com deficiência no seio da família, a família sofria represálias. Aquelas pessoas eram tidas como maldição para a família, porque, segundo a época, eles nem mesmo tinham alma. Então, era um castigo você ter no seio familiar uma pessoa com algum tipo de deficiência. E eles eram, na maioria das vezes, esquecidos, né? Esquecidos, escondidos, aprisionados. E aí, já com a chegada da era cristã, com a chegada do Cristo, os preconceitos, as
ganharam outra conotação, em razão do que o Mestre Jesus nos trouxe. Porque ele nos trouxe o acolhimento, a fraternidade, né? O respeito às diferenças. Começaram aí as primeiras pinceladas do cristianismo, né? Então ele nos trouxe a ideia de que fazemos parte de um todo maravilhoso, grandioso, e que as pessoas com deficiência precisam serem respeitadas e dignificadas. Surge aí então o Espiritismo com Allan Kardec, né? Que nos expande ainda mais a nossa visão. Nos auxilia a entender os desafios pelos quais a gente passa nas nossas diversas vivências, nos trazendo o conceito da reencarnação. E a partir daí, as deficiências passam a ser revistas, dentro de um novo contexto. Mas ainda não é o que a gente gostaria que fosse, mas já melhorou. Então, as deficiências passam a ser vistas como um importante instrumento de resgate. Não é punição, é oportunidade da gente se fazer melhor. Minha filha nasceu com uma deficiência, uma má formação, e quando do nascimento dela eu estava ali no hospital, olhando os bebês que tinham nascido, e algumas mães conversando para verem os seus bebês, e uma dizendo para a outra: olha, você viu, nasceu uma criança toda deformada. E eu do lado. Eu ouvi e disse: aquela lindeza é minha filha. Ela se chama Anelisa. E o que eu recebo hoje é um presente de Deus. É um presente de que a gente pode fazer a diferença. A gente pode mostrar que a gente é capaz, que a gente tem força, que a gente tem fé, que a gente tem coragem, que a gente acredita. E incrível o suporte que a doutrina nos dá para esses desafios. Então, para mim, as horas que eu passava acordada com ela, porque ela fez só 10 cirurgias, a última de 8 horas. Então, as horas, eu levava 1 hora para dar uma xícara de leite. Ela não pegou meu seio e não pegou mamadeira. Então, eu amamentei minha filha na colher. E hoje ela está aí. Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Agradecer, vibrar com as coisas que acontecem conosco. Porque nada é por acaso. Estávamos falando isso, eu e o João ali, e a minha filha agora mesmo. As coisas que chegam até nós precisam ser encaradas como uma oportunidade maravilhosa da gente fazer diferente, da gente ser melhor. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós acreditamos nisso. Nós temos a fé raciocinada que nos auxilia nesse entendimento. Então, vamos lá, né? Tocar a nossa vida em frente, entender melhor, estudar mais. Nós não precisamos ser intelectuais da doutrina, né? A doutrina não exige isso de nós, mas a gente precisa conhecer um pouco de tudo. Que a gente não pode alegar ignorância, né? Porque nós somos cobrados por nós mesmos, é a nossa consciência que nos cobra. Então, a gente não pode dizer uma coisa e fazer outra, né? A gente tem que ser melhor realmente, buscar ser melhor. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, para que a gente realmente saia daqui menos preconceituoso, né? Menos discriminador, que a gente já não é tão, né? E feliz de nós que temos a doutrina espírita a nosso favor, a nos orientar, a nos acolher e nos auxiliar, para que sejamos melhores. Muito obrigada, gente, pela paciência, e me desculpa se eu não fui clara na explicação. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite.
Obrigada, Roseli. Obrigada pelos ensinamentos, tá? Estamos agradecidos mesmo. Que Jesus abençoe, que continue te dando todas as forças, todo o estímulo para que você persista, certo? Nos trazendo cada vez mais ensinamentos, tá bom? Eu só vou falar uma coisinha. Vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas com deficiência importam, porque para Deus todas as vidas são importantes. Nós temos o costume de sortear um livro. Eu queria que a Roseli me dissesse um número de 1 a 34. 18. Eu quero convidar os nossos passistas, né, para que se dirijam à sala de paz, para a gente dar continuidade ao trabalho. Então, nesse momento que a gente já se encaminha para o encerramento, eu gostaria de colocar uma oração, né? Que ela foi proferida pelo Paulo César Frutuoso e que fica como prece final para que a gente e que todos possam voltar para os seus lares em paz, em harmonia, desfrutando desse ambiente que nós estamos vivenciando aqui. Gratidão. Um minutinho para aumentar o som. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais sublimes. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram, mas longe da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa Santa Cruz, desde a paz tangidora, as dores alegrantes. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e que redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão. Graças a Deus.
Aqueles que quiserem usar o passe, pode se dirigir aqui do nosso lado esquerdo, tá?